Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje falaremos sobre circulação vertical. Quais são as formas de circulação vertical? Então, fique firme aí comigo até o final. Não deixe de clicar no gostei, no sininho e também compartilhar com o síndico do seu prédio e com aquele seu amigo arquiteto que não quer considerar a aplicação das leis e normas técnicas de acessibilidade em seus projetos de arquitetura. Solta a vinheta! Para quem ainda não me conhece, eu sou o arquiteto Leonardo Santos e trabalho exclusivamente com acessibilidade há mais de 15 anos, o que me tornou um especialista e um apaixonado pelo assunto. Meu objetivo neste canal é apresentar de maneira simples o tema acessibilidade, para que não só os arquitetos e engenheiros melhorem o seu entendimento sobre o assunto, mas também informar aos amigos síndicos, lojistas, administradores e gestores de edificações de uso público e de uso coletivo a implantar os requisitos das leis e normas técnicas de acessibilidade. Fazer aqui a minha autodescrição, né? Sou um jovem senhor, calvo, com um pouquinho de cabelo aqui do lado, um óculos com armação bem fininha na cor preta, não estou usando barba, tenho uma pele clara, estou usando hoje um terno cinza com as risquinhas também cinza um pouquinho mais claro, uma camisa social cinza escuro, né? Estou sentado numa cadeira com espaldar médio, na cor preta, no fundo uma parede branca com o tema, os quadros com o tema automotivo. Do meu lado direito eu tenho um carrinho conversível da cor vermelha, um Dodge Viper, uma escala humana, e do meu lado esquerdo eu tenho a minha cafeteira da cor vermelha. Vamos recapitular. A rota acessível é o caminho que liga um ponto A até o ponto B, livre de barreiras arquitetônicas. Já falamos nos vídeos anteriores que a circulação pode ser horizontal e vertical, e que o local só pode ser considerado acessível quando possui duas formas de deslocamento vertical. Seja ela escada, rampa, escada mais equipamento eletromecânico, ou escada e equipamento eletromecânico. Enfim, a circulação vertical é o movimento que as pessoas fazem se deslocando verticalmente na edificação, onde nos prédios é comum ver um conjunto de elementos de circulação vertical associados, como por exemplo, em um prédio de 30 pavimentos. Observamos o conjunto de escadas e elevadores que compõem a circulação vertical desde do terceiro pavimento até o 30º pavimento. Esse conceito é muito importante, pois além de padronizar os pavimentos e auxiliar na evacuação em uma situação de emergência, ajuda a pessoa com deficiência visual a localizar os locais de interesse em cada pavimento. Para entendermos sobre a circulação vertical, vamos separar as modalidades em escadas, equipamentos eletromecânicos, rampas e outros. Vamos lá. Escada. Muito importante ver o vídeo 11. Nele eu falo sobre o cálculo dos degraus e também os elementos que devem ser considerados na hora de projetar. As escadas devem ser classificadas como escadas de emergência, escadas retas, escadas em U e escadas helicoidal. Vamos à leitura do texto da norma sobre os espaços reservados para pessoa em cadeira de roda em área de resgate. A área de resgate deve ter espaço reservado para a pessoa em cadeira de roda com as seguintes características: estar localizado fora do fluxo principal de circulação, ser provido de dispositivos de emergência ou intercomunicador atendendo o disposto no item 4.6.9, ser sinalizado conforme o item 5.5.2.2 nas áreas de resgate de cada pavimento. Deve ser previsto no mínimo um espaço reservado à pessoa em cadeira de roda a cada 500 pessoas de sua lotação, sendo no mínimo um espaço para cada escada e elevador de emergência. Se a anticâmara das escadas dos elevadores de emergência do pavimento forem comuns, o quantitativo do espaço reservado à pessoa em cadeira de roda pode ser compartilhado. A figura 69 apresenta alguns exemplos
de espaço reservado para a pessoa em cadeira de rodas em área de resgate. Os exemplos estão apresentados com a área mínima de circulação e manobra para a rotação de 180 graus da cadeira de roda, conforme o item 4.3.4. Quando localizado em nichos, devem ser respeitados parâmetros mínimos definidos em 4.3.6 e em edificações existentes em que seja impraticável a previsão da área de resgate, deve ser definido um plano de fuga em que conste os procedimentos de resgate para a pessoa com os diferentes tipos de deficiência. Vamos mostrar para vocês aqui a figura 69, né? E aí o que acontece? Ó, só para a gente entender como que funciona a questão da área de resgate e as interferências, né, com relação à área de circulação e tudo mais. Ó. Nesse exemplo A aqui, da figura 69, nós temos a área da projeção, né, da circulação das pessoas na escada, que é representada por esse arco aqui, está interferindo na área de manobra de 180 graus, porém não interfere na área de resgate, tá bom? E a gente percebe também que a área de manobra e a área de resgate estaria naquele espacinho de 60 que pede a figura 83, tá? Já na figura B aqui, a gente tem a área de circulação do fluxo das pessoas na escada, não interferindo na varredura da porta, porém, o local do espaço aqui para a pessoa em cadeira de roda, né, a área de resgate, como ela está enclausurada, ela está encaixando aqui a área de manobra de 180 graus. E aí eu coloquei aqui do lado a figura, né, do corrimão, de escada, para a gente entender que quando não tem a parede central, tem que ser previsto a guia de balizamento, né, para a gente colocar os pilarites e o corrimão em cima, e o guarda-corpo e tudo mais. Agora, para que eu estou chamando a atenção? Para a gente falar aqui dos 30 centímetros, ó. Para que serve os 30 centímetros no recuo, no início e no final das escadas? Para que na hora que tiver a virada aqui do corrimão, não fazer aquela virada abrupta, né, onde despenca o corrimão aqui, porque vai ter que se equalizar com o outro corrimão do outro lado da parede, né? Então, é importante sempre ter esses 30 centímetros por conta disso. Estou chamando a atenção por quê? Porque na norma, a gente percebe que não tem, né, a parede central aqui, não tem esse recuo de 30 centímetros, o que prejudica bastante o entendimento e o acabamento na hora de executar esses corrimãos. E aí tem a figura C, né, onde nós temos os elevadores de emergência, e aí a gente tem a área de giro de 360 graus na frente do elevador, e nessa parte aqui, como uma área uma área que está enclausurada aqui, ela está encaixando aqui o espaço necessário para a manobra de 180 graus, tanto na opção C como na opção D, tá bom? Observando que as áreas de manobra elas podem interferir uma na outra, tá? O que não pode interferir sempre está livre aqui, ó, são os fluxos das pessoas da, da utilização, né, das pessoas que utilizam a escada, sem interferir na varredura da porta, tá bom? E sem interferir também na área de resgate. Equipamentos eletromecânicos de circulação. As instruções de uso dos equipamentos eletromecânicos de circulação devem estar em concordância com a tabela 6. Na inoperância temporária de equipamentos eletromecânicos de circulação, deve haver sinalização para informar. A outra forma de circulação, para garantir a segurança, deve-se dispor de procedimentos e pessoal treinado para assistência alternativa. O elevador vertical deve atender a NBR 16858 de 2022, parte 3. Externa e internamente, os elevadores verticais ou inclinados devem haver sinalização tátil e visual, conforme estabelecido na seção 5, informando a instrução de uso fixado próximo às botoeiras, indicação da posição para embarque e desembarque,
indicação dos pavimentos atendidos nas botoeiras e batentes, dispositivo de chamada dentro do alcance manual. Em elevador vertical e inclinado, deve haver dispositivo de comunicação para solicitar o auxílio nos pavimentos e no equipamento. Em caso de reforma, em que as dimensões mínimas dos postos dos elevadores sejam inferiores às medidas previstas na NBR 858/2022, parte 3, o elevador deve atender a todas as outras exigências da norma para ser acessível a outra pessoa com deficiência, e no edifício deve ser previsto outra forma de circulação vertical acessível. As plataformas de elevação vertical de percurso aberto devem ter fechamento contínuo e não podem ter vãos em todas as laterais até a altura de 1,10 m do piso da plataforma. A plataforma de percurso aberto só é usada em percurso até 2 metros. No intervalo de 2 a 4 metros é somente com caixa enclausurada, percurso fechado. A plataforma deve possuir dispositivo de comunicação para solicitação de auxílio nos pavimentos atendidos nos equipamentos para utilização acompanhada ou assistida. As plataformas de elevação vertical devem atender a ABNT NBR ISO 9386, parte 1. Plataforma de elevação inclinada, os parâmetros para esse equipamento devem atender a ABNT NBR ISO 9386, parte 2. A plataforma de elevação inclinada pode ser utilizada em reformas de edificações de uso público de uso coletivo, quando demonstrado a impraticabilidade de outra forma de acesso, através do laudo técnico emitido por profissional habilitado. Quando utilizada, deve ser garantido que haja parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 metros de desnível. Deve ser previsto assento escamoteável ou rebatível para uso de pessoa com mobilidade reduzida. Na área de espera para embarque da plataforma de elevação inclinada, deve haver sinalização tátil e visual informando a obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado durante sua utilização, e um intercomunicador para solicitação de auxílio, instalado a uma altura de 80 a 1 metro do piso, conforme figura 81. Nas plataformas de elevação inclinada, deve haver sinalização visual no piso em cor contrastante com a adjacente, demarcação da área de espera para embarque e o limite da projeção para percurso de equipamento aberto ou em funcionamento, conforme a figura 81. Quanto às rampas, no vídeo 10 eu expliquei sobre a utilização das tabelas 4 e 5 para auxiliar no cálculo da inclinação das rampas e elementos necessários. Outros tipos de escadas, como escadas rolantes e esteiras, embora exija a obrigatoriedade de sinalização tátil, com piso tátil de alerta, elas não podem compor a rota acessível. Então, conseguimos imaginar o desafio que é deixar uma edificação acessível, tendo em vista todo o custo envolvido, mas eu acredito que através de um bom diagnóstico, que é cumprido pela elaboração do laudo de acessibilidade e com um projeto focado nas questões reais do dia a dia, é possível sim começar a sonhar em deixar a sua edificação acessível. Quando só enxergamos problemas, as soluções se escondem como se fosse uma brincadeira de verdade. As soluções desafiam o nosso senso de prioridade, que fica latente quando uma pessoa é impedida de acessar um local ou desempenhar o que ela tem de melhor em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Para implantar os critérios de acessibilidade em sua edificação, além de ter muita força de vontade, é preciso também ter organização e estratégia. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!